Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história e de algumas dicas e ferramentas que vão ajudá-los. Eu sou Denise, responsável pelas áreas de vendas e marketing aqui na Culture. Tenho uma carreira anterior de consultoria, trabalhei em um dos clientes da Culture, então conheço a ferramenta de longa data. E na minha carreira, eu desenvolvi uma parte forte de analytics e de estatística, e por isso me tornei Green Belt, depois Black Belt. E o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês é duas ferramentas, na verdade, uma é derivada da outra. São ferramentas de projeto, de melhoria de processo, com uma base estatística e que a gente aplica em qualquer processo. Por isso, é aplicado também a processos de RH. E acho que vai trazer bastante ajuda em mapear e melhorar os processos de RH que vocês têm dentro das empresas em que estão trabalhando. Hoje iremos falar sobre duas ferramentas de gestão que nunca saem de moda e que podem ser aplicadas a qualquer processo: o PDCA e o DMAIC. Já eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas. Isso inclui todos os nossos processos de RH. Vou tentar, durante a conversa, fazer um paralelo de como aplicá-los no seu dia a dia. Acho importante entendermos um pouco de onde e por que surgiram essas metodologias, né? Algumas pessoas chamam de ferramentas. A origem do PDCA se deu a partir do ciclo de Schwartz e mais tarde foi aprimorada no Japão. Schwartz foi um engenheiro americano introdutor do controle estatístico para o controle de qualidade. Já o DMAIC, ele está vinculado ao Seis Sigma, pois o método DMAIC nasceu junto com a filosofia. A filosofia Six Sigma, ela une melhoria contínua à análise estatística. Isso ocorreu primeiramente na Motorola, onde a aplicação era apenas MAIC, e posteriormente na GE, foi identificada a necessidade de fazer uma clara estruturação do escopo, antes de seguir com a execução do projeto, ou seja, ter o problema muito claro antes de implementar a melhoria. Com isso, foi introduzida uma nova fase no MAIC, que é o Define, e por isso passou a se chamar DMAIC. A diferença entre os dois, basicamente, entre usar o PDCA e usar o DMAIC, é quando eu tenho a causa raiz, ou seja, o problema muito claro. Se eu tiver muito claro, saber onde eu vou atacar, eu escolho o PDCA. Caso contrário, eu utilizo a metodologia DMAIC. Então, agora, vamos passar um pouquinho pelas duas metodologias. O PDCA é um ciclo que vai desde planejar a mudança, passando pela execução, a gente checa os resultados e tem uma última fase que é agir no que saiu fora do planejado, né? Não foi de acordo com o que a gente tinha feito lá na fase de planejar. E por ser cíclico, ele deve ocorrer de forma contínua, sempre que precisamos melhorar algo. E vamos ver agora em detalhe cada uma dessas fases. Nesse primeiro passo do ciclo, você deve elaborar um plano. Você deve desenvolver, obviamente, com base nas diretrizes e políticas da sua empresa, uma estratégia que se propõe a resolver os problemas levantados. Por exemplo, a baixa aderência aos resultados não conclusivos da avaliação de performance, olhando para a ótica do RH, podem ser os problemas a serem resolvidos. E como melhoria, a empresa define trocar a ferramenta de avaliação atual. Então, a gente vai usar esse exemplo, né, no restante do nosso talk. A partir disso, nós temos 3 fases fundamentais que vão garantir o sucesso da melhoria implementada. A primeira que a gente tem que fazer é estabelecer os objetivos do ciclo. O que a gente quer melhorar e aonde a gente quer chegar. Isso é muito importante. A segunda é a definição do método que será utilizado para isso. Como que a gente vai implementar essa melhoria, no nosso caso, uma nova ferramenta de avaliação de performance. E a terceira é a montagem da equipe. Ter ajuda é imprescindível. Então, a gente vai escolher aqui quem são os profissionais que vão ajudar na jornada da mudança. Será somente o RH responsável por isso? Teremos pessoas das áreas de negócio? Precisamos de TI, jurídico, etc. A segunda fase do PDCA consiste em agir para alcançar os objetivos. O planejamento está pronto e bem detalhado, é hora da gente colocar ele em prática.
hora de arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e tocar a execução do plano, que consiste também em treinar os envolvidos, que fizemos na primeira etapa, prepará-los para a mudança e coletar dados para uma análise posterior. Seguindo o nosso exemplo de substituir a ferramenta de avaliação de performance, essa é a hora de executar a implementação dessa nova ferramenta e também identificar os possíveis problemas. Além disso, vamos coletar todos os dados da implementação, seja ela quais as fases estiverem envolvidas. Esta é a etapa mais importante do ciclo e deve ser acompanhada bem de perto para que em nenhum momento se desvie do que foi planejado. O terceiro passo é a análise ou verificação dos resultados alcançados e daqueles dados que a gente coletou na fase anterior. Essa etapa pode se desenvolver tanto enquanto a gente faz a execução, quanto posterior, quando são feitas as análises de dados e a verificação de todos os itens. Então, a ideia é que lá no planejamento a gente cria uma lista de itens, um cronograma, e nesse momento a gente vai fazer o check se a gente executou tudo que era planejado. O principal objetivo que temos aqui é detectar possíveis erros ou falhas. No nosso exemplo da avaliação, uma possível falha muito comum são as inconsistências de base de funcionários. Então, quando a gente sobe uma base de funcionários para uma implementação, ela tem muitas inconsistências. Um outro exemplo de falha que pode acontecer é a gente setar um modelo de avaliação que não tem aderência à cultura da empresa. Então, relembrando, medir e verificar os itens do plano, coletar as lições aprendidas e definir possíveis correções. Esta é a última fase do ciclo, em que a gente vai corrigir o rumo da nossa implementação. Nela, são tomadas as ações corretivas com base em tudo que foi verificado, ou seja, deve-se corrigir as falhas encontradas no passo anterior, começando tudo de novo. Por isso que a gente fala lá que é um ciclo. Planejar as correções, executar e checar o novo resultado. Exatamente, como um ciclo, o PDCA deve ser retomado sempre, para que as práticas e os processos se aprimorem continuamente. Então, ele não é um fim, ele não tem um começo e um fim. Sempre que a gente identificar novas melhorias, novas necessidades no processo já implementado, a gente recomeça o ciclo nesse mesmo processo. E concluindo o nosso exemplo de avaliação, essa é a hora de corrigir a base de funcionários ou então alterar o modelo de avaliação. E o que é o DMAIC? Eu gosto de dizer que ele é um PDCA melhorado, um nível avançado do PDCA. Além das fases que a gente já viu anteriormente aqui, entram duas novas fases super importantes. A primeira é definir com segurança e clareza o problema que a gente vai atacar. E em segundo lugar, é medir e analisar os dados de forma profunda, dando mais segurança à implementação da melhoria. E tudo vai depender de quanto tempo histórico de dados você tem do seu processo. Se na sua empresa existe um time de pessoas analíticas de estatística, é hora de pedir ajuda. O passo inicial não poderia ser outro aqui na metodologia DMAIC, né? A gente vai definir o que se espera do projeto. Para que você encontre os seus objetivos mais facilmente, algumas perguntas podem te nortear. Qual é o problema que queremos resolver com o projeto? De qual processo estamos tratando? Porque é muito comum que as pessoas acabem colocando todos os problemas em um único projeto e tentem atacar tudo de uma única vez. Isso não é recomendado. Então, vamos ter muito claro um problema e de qual processo estamos tratando. Quem são os clientes e os fornecedores afetados pelo processo? Isso é importante a gente se perguntar, independente da metodologia. Justamente para saber quais são as áreas que a gente envolve, quem são os stakeholders desse projeto com a qual a gente precisa falar e aprovar. E qual a meta que eu pretendo atingir e o ganho financeiro correspondente, né? Isso a gente sabe que é super importante. O que eu pretendo melhorar e o quanto eu pretendo melhorar? No exemplo que a gente usou anteriormente, a avaliação é eu ter mais pessoas respondendo a avaliação, é eu conseguir ler melhor as informações, eu gastar menos tempo, então é importante a gente ter um indicador. Na fase de medir, conhecemos e observamos como andam as coisas no atual processo. Nessa etapa, você precisa levantar as causas potenciais do problema e analisar com base em dados. Isso será feito seguindo dois caminhos. Um caminho mais quantitativo, com base nos indicadores, porque se eu tenho um indicador para melhorar, é bacana eu olhar como ele estava antes, e o outro mais qualitativo, onde iremos estudar mais a fundo o processo, buscar descobrir onde o problema definido está, como a gente fez na etapa anterior. E essas perguntas podem te ajudar.
Qual é o estado atual do processo? Eu já realizo uma avaliação, eu não realizo? Quais as fontes de variabilidade do processo? É a minha ferramenta? É a metodologia que eu escolhi? É o modelo de avaliação? Os dados são confiáveis que eu tenho hoje? Quando eu leio os dados sobre uma avaliação passada, eles são confiáveis? E quais são os comportamentos dos dados históricos levantados? Então, tudo isso é super importante para a próxima fase do DMAIC, que é a fase de analisar a situação. Então, eu defini o problema, eu medi o problema, agora eu vou analisar. Né? Com base em dados, a análise vai nos permitir conhecer o comportamento atual. Devemos identificar aqui a causa raiz. Então, por isso que essa metodologia, ela nos dá muito mais segurança da melhoria que a gente vai implementar. Aqui eu vou na causa raiz do problema. E essa causa raiz é o que gera variabilidade no resultado. Assim, você pode comprovar a sua implementação com fatos e dados. Essa etapa ela é de extrema importância para o método DMAIC, pois é nela que você garante que a causa escolhida e que você priorizou, de fato altera o seu processo, de fato vai trazer melhoria para o seu processo de RH e comprometer todos com o resultado. Para isso, responda 2 perguntas. Quais são as causas raízes que devemos atacar e quais são as causas raízes que podemos identificar e comprovar com dados? Já as fases que concluem o DMAIC são muito similares ao que a gente já viu no PDCA. A fase de improve, de melhoria, é o nosso fazer lá do PDCA, né, o nosso do. Então, é a hora da gente implementar o plano aqui também. E a fase de control, que fecha o DMAIC, é um somatório de checar os resultados e agir para corrigir possíveis falhas. E aí eu imagino que na cabeça de muitas pessoas tá surgindo assim, mas então, Denise, o que eu devo escolher entre as duas? Tudo vai depender da clareza do problema a ser atacado, de termos dados disponíveis e de tempo para implementação. Sem dúvida nenhuma, o DMAIC, ele leva muito mais tempo de implementação do que o PDCA. O que a gente observa, e que é super importante levar em conta, é que a probabilidade de correções que a gente tem quando usamos o DMAIC é muito menor do que quando a gente usa o PDCA, justamente por essa segurança que a análise de dados nos dá. Mas ambos são super efetivos e vão nos ajudar muito a melhorar os processos de RH, sejam eles quais forem. E onde estudar um pouco mais sobre isso, quem tiver interesse em se aprofundar? São ferramentas super difundidas, possível achar materiais em livros, na internet. Nós temos no nosso Medium um artigo sobre ferramentas de gestão que nunca saem de moda, a gente fala bastante sobre PDCA, e na página de acesso a esse vídeo, a gente disponibilizou para vocês um template para implementar o PDCA nos seus processos, e é claro, estamos sempre disponíveis aqui para tirar qualquer dúvida e para ajudá-los com tudo.